Vamos colar mais um cromo na caderneta com o Nuno Marco, uma oferta Montepio, poupança complementar jovem. Este cromo é muito especial para mim, não só pelo tema em si, que me diz muito. Em mim? Sim, Vasco, em si. Agora que é um influente da lista do Expresso, penso que está na altura de começar a tratar por você. No Expresso como uma das 100 pessoas mais influentes. É verdade. Mas não há uma altura mínima para isso. Tá boa. Eu estou-me a rir, mas eu fiz o texto de homenagem. Sentem-me o peso de influência sobre vocês ou não? Sim, Não estou a sentir. Influenciado, sim. Mas eu acho que é merecido. Não, Vasco, eu não te vou fazer isso. Desculpa. É que ele está-me a influenciar por ele. E está a fazer isso só a olhar para ti. Só telepaticamente. Incrível. Mas este tema, para além disso, foi sugerido por um ouvinte nosso que, tal como eu, se chama Nuno Frederico. E é incrível porque é o primeiro Nuno Frederico que eu conheço. Ou seja, os Antónios Pedros e Josés Pedros e Joões Pedros e Antónios Manuéis, essa malta, que são no fundo os topês, não é? Os Tomanés, os Cajós, Carlos Jorge. Essa malta encontra sempre outros como eles, podem formar tribos, mas não os Nunos Fredericos. Eu julgava que era os Nufés. Os Nufés. Nufés ou Nufis? Por acaso, depois. O Nufi. Pá, sim, tu não vais logo para o E, vais para a letra mais à frente, se calhar. Eu julgava que era um Nufé ou Nufi solitário no mundo, mas até ver há mais um. Se houver mais algum para além de mim e do Nuno Frederico Fonseca Tavares, que diga, porque isto é emocionante. Para quem não sabe, a razão por que se chama Nuno Frederico é um filho, eu não tenho dúvidas que é para efeitos de zanga. Eu lembro-me que quando os meus pais se zangavam comigo, quando eu fazia alguma coisa mal, eu ouvia Nuno Frederico! E isso era aterrorizador, porque Nuno é um nome suave e pequenino, mas o Frederico, dispara a coisa para a estratosfera. Mas também parece que alguém te chamou para participares no preço certo. Isso também é verdade. Não por acaso o tom dizer Nuno Frederico, venha jogar! Agora imagina as composturas que levava ao Dom Duarte. Duarte, Miguel, Rafael, José Carlos, no António. Porque são muitos nomes. Mas a meio cansavam-se e desistiam. Já com a minha irmã foram muito suaves, porque a minha irmã não tem segundo nome, é só Ana e depois vêm os apelidos logo a seguir. E a verdade é que a minha irmã sempre se portou muito pior do que eu. Dava dentadas e nunca ouviu um Ana Frederica, que era como ela se devia chamar, que eu comem todos ou à moralidade. Por isso, fico muito feliz por perceber que há pelo menos mais um Nuno Frederico. E o Nuno Frederico Fonseca Tavares propõe um tema incrível porque me traz memórias. Diz ele, gostava de saber se o Nuno, o Attenborough do sexo, ele trata-me por David Attenborough do sexo. Não sei se isso é bom, ainda vou pensar sobre isso. Mas isso não faz sentido, isso era só se eu entrasse nos quartos das pessoas e estivesse a falar baixinho no meio de umas folhas a dizer: o Sr. Fernando Antunes de Alverca está neste momento a levar a cabo a chamada posição de missionário com a fêmea, que é a Sra. Ausenda Antunes. E reparem como ele vai terminar as suas funções muito rapidamente e virar-se para o lado a dormir, deixando a fêmea com uma tremenda carência de afeto. Diz ele, gostava de saber como é que se chamava a fêmea? Era Ausenda Antunes. Ausenda? Ai. Gostava de saber se o Nuno Attenborough do sexo já fez um cromo sobre a mítica passagem do jovem português à fase adulta, pois penso que isto acabou no fim dos anos 80, a partir do momento em que deixou de se usar o fecho eclair nas calças. E isto é um excelente tema. Nós crescemos na era de glória do fecho eclair, também conhecido como fecho de correr, e imortalizado num clássico anúncio dos Parodiantes de Lisboa, a mais famosa marca de fecho que já existiu nesta terra, a Polilon. Eu quero aqui dizer que eu dou um testículo a quem me arranjar o anúncio do Polilon. É uma finalmente motivação. A minha questão é, tu ainda tens testículos para dar? Tenho, como tu sabes, eu tinha um cacho de 20. No entanto, ao longo da história desta rubrica e com as coisas todas que as pessoas me foram enviando, eu tive que enviar também muitos dos meus testículos. E agora falam apenas dois. Só uma dúvida, não é? Imagina, alguém te arranja o que tu queres e tu dá. O que é que a pessoa vai fazer com esse teu testículo? Mete num frasco com uma etiqueta a dizer testículo de Marco. Tá bem. É mau, não? A genitália do Rasputin está também em exposição. Não é? Mas atenção eu, se me dessem a genitália do Rasputin, eu punha aquilo em cima da televisão, em casa, num apron. Ou uma grande churrascada, porque então fazia-se uma grande churrascada. Aquilo.
É que é vastíssimo. Já diziam os Bonnie M. Rasputin, Russia's Greatest Sex Machine. Bom, o anúncio dos Presidentes de Lisboa era incrível. Era aquele que dizia: menina, que Paulos conhece? Conhece o Paulo Norte, o Paulo Sul e o Paulo Ilon. Paulo Ilon é os feixes de correr que a mamãe usa. A mamãe e as outras senhoras. Pá, incrível. Este anúncio está-nos implantado no cérebro e é pena não haver nenhuma cópia em lado rigorosamente nenhum. A Polilon era grande e era tão grande que, eu não sei se vocês se lembram disto, mas quando se ia a algumas retrosarias, os sacos de papel que eles davam, onde se arrumavam as coisas como os feixes de correr e os carrinhos de linha, etc., tinham publicidade à Polilon. Eram uns saquinhos de papel branco e vermelho que louvavam as virtudes de um belo fecho Polilon. É um daqueles casos, este dos fechos e dos botões, em que sinceramente eu acho que a humanidade andou ao contrário. Porque o fecho de correr era das melhores invenções do homem. Tão simples, tão eficaz, tão passível de trilhar ou de prender as chamadas peles, admito, mas também era preciso ter uma tremenda falta de jeito para trilhar as referidas peles, caramba. A mim só me aconteceu 3 vezes. Fortes e dolorosas o suficiente para que eu me lembre com grande precisão que foram 3, mas eu também não sou exemplo porque eu tenho muito pouco jeito para quase tudo, não é? Um homem normal não senta lá assim com tanta facilidade e aquilo funcionava bem. É verdade que quando se avariava era uma chatice, mas genericamente aquilo era um passo de modernidade em relação aos botões. Qual não foi o meu espanto quando, ali no fim dos anos 80, as calças começaram a deixar cair o fecho e a regressar aos bons velhos botões. Eu não sei se vocês se lembram desta transição. Eu lembro-me de pensar, epá, isto nunca vai pegar, e de me manter fiel ao fecho eclair até ao dia em que não resisti e comprei as minhas primeiras calças com botões. E lembro-me onde foi. Foi nesse templo da alta costura que dava pelo nome de Feira da Praça de Espanha. Ah, bom. E eram calças da marca Linform. Muito bom. O logotipo era igual ao das calças... Perdão, o logótipo era igual ao das calças Uniforme. E eu lembro-me que foi um passo pessoal importante, o momento em que larguei o fecho eclair para avançar para a calça com botões, porque eu percebia que aquilo estava na moda e era fixe, e eu vivia no terror de tentar ficar na moda e ser fixe, porque eram coisas que eu sabia por experiência própria que não eram compatíveis comigo. Veja-se o caso do blazer branco, não é? E depois era a sensação de desproteção que era nova. Um fecho eclair é como uma porta trancada. Aquilo não entra ali nada nem sai nada. E fazia-me confusão na altura o espaço entre cada botão. Demasiado acesso ao que é privado, demasiadas possibilidades do que é privado poder tentar espreitar e perceber como era o mundo cá fora. Ficar público, ou semi-público. É isso. Epá, mesmo apesar das cuecas. E a primeira vez que usei as minhas calças Linform com botões, eu suei de terror. Eu passei o dia todo com a sensação de que estava nu. Eu sentia correntes de ar psicológicas, claro, entrarem-me pela braguilha, e tinha a sensação de que as minhas poucas vergonhas tinham conseguido sair pelo espaço entre os botões. Mas é claro que era impossível, porque o espaço entre os botões é pequeno demais. Saiu ou não saiu? Não, era impossível. Era impossível. Claro que era impossível. O que é certo é que todos acabámos por nos render, e eu tenho de confessar uma coisa: eu às vezes tenho preguiça de fechar os botões, porque essa era outra das vantagens do fecho. E fechou. Eu vou confessar-vos isto: eu quando estou em casa, se eu tenho de abrir, e obviamente que tenho de abrir a dada altura, tenho que abrir, eu deixo aberto. Já não fechas? Já não fecho. Eu deixo aberto. São 3 botões, mas quão preguiçoso. Eu deixo aberto. O problema é esquecer-me depois. E uma vez fiz, isto é absolutamente verídico, fiz todo um número de dança, quando era jurado da Operação Triunfo, todo um número de dança com a braguilha escancarada. Uma coisa coreografada pelo Marco de Camillis. Há registros disso? E eu só dei por isso quando fui para a mesa do júri. Não, de facto há, que aquilo está eu acho que aquilo está no YouTube, só que em vez de ficar calado, eu cheguei à mesa do júri e disse: alguém notou que eu estava com a braguilha aberta? Porque eu percebi, porque me sentei, ficou assim meio esgaçado, e notaram a partir desse momento, porque os informei. Porque na verdade no vídeo não se vê rigorosamente nada. Exato. Eu devia calar-me mais vezes. As calças com botões dão mais nas vistas quando te esqueces de fechar do que o fecho. O fecho se calhar até passa bem, ninguém nota. Agora com os botões não. As minhas primeiras calças de botões, Mustang. Sim, senhor. É 2 números acima, ainda hoje não me servem. Um dia tens de fazer todo um cromo sobre calças de ganga. Uniforme, El Charro. Lembras-te de uma El Charro, Chevignon, Soviete. Soviete. Sim. Como tudo que tinha esse nome, caiu em desuso. A caderneta é uma oferta Montepio, poupança complementar jovem. Olha,